Oi, Daniel. Ah, rapaz. Tá me ouvindo? Bem? Oi, Cacá. Salve! Salve, salve. Você tá me ouvindo? Salve, tô te ouvindo bem. Maravilha, Tô te ouvindo bem. maravilha. Salve, amigos e amigas. O pessoal tá entrando também. Daniel, Oi. eu tenho conversado, com amigos e amigas pelo Facebook e normalmente é à noite. E normalmente eu peço para o pessoal imaginar como se nós estivéssemos em volta de uma fogueira. Mas eu estou sabendo que você resolveu acender uma fogueirinha aí, né? Eba! Vou mostrar Muito aqui. bom! Tá aqui a Pessoal, o fogueirinha. Daniel acendeu a fogueira no quintal da casa dele para a gente poder ter essa conversa no pé do fogo, né? Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu estou muito feliz, realmente, muito feliz com esse encontro com meu amigo Daniel, por inúmeros motivos, muitos motivos, mas vou enumerar um. Um dos motivos é que no dia em que nós nos conhecemos, há algumas décadas atrás, lá entre os anos talvez de 87, entre 87, 88, 89, já faz muito tempo, foi justamente no pé de uma fogueirinha. Tinha uma fogueirinha, a fogueirinha estava acesa, e o Daniel chegou na aldeia Guarani de Tenondé-Porã, que antigamente a gente chamava de aldeia Morro da Saudade. Se eu não me engano, nesse dia estava também o nosso querido amigo, nosso parente Ailton Krenak, e, enfim, os Guaranis, o nosso parente Guirapepó, Caraí-Mirim, Ainauariju, enfim. E no pé do fogo nós começamos nossa amizade, né? Eu poderia começar esse encontro dizendo assim para vocês: era a vez um curumim que morava possivelmente lá nas nascentes do rio Tapajós, do povo Munduruku, onde num determinado dia esse curumim olhou assim do outro lado do rio e antes de atravessar o outro lado do rio, resolveu fazer filosofia numa escola coordenada pelos salesianos, e esse curumim filósofo resolveu então atravessar o outro lado do rio. Esse rio que é o rio dos seus ancestrais, esse rio que é o rio onde o Criador, né, que para o povo Munduruku é Karosakaibo, resolveu ali semear os Munduruku. Pensei em começar contando uma história assim desse curumim, mas aí depois eu desisti de começar desse jeito, para que o nosso próprio curumim possa abrir aqui, nos dar aqui a sua graça e a honra de abrir a sua história, né? Abrir as páginas da sua história. Então, eu gostaria que você começasse, Daniel. Pode ser? Ô, Cacá. Claro. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Eu escuto muito bem. Ótimo. Só para a gente acertar aqui, ó.
o som, né, para Sim, que todo mundo nos escute. Antes de mais nada, é claro, agradecer a você a sim. oportunidade dessa conversa. Eu tenho acompanhado sempre as suas lives por aí com várias pessoas, admirando muito sempre a sua lucidez, né? A lucidez das suas falas. E é sempre muito bom conversar contigo, até porque nós somos, além de sermos parentes, somos quase irmãos, né? Quase nascemos no mesmo dia, né? Nós somos quase irmãos gêmeos. Pois é. E isso é muito, muito bom. Mas queria lembrar também aos nossos amigos que estão nos assistindo, que eu estou transmitindo pelo Facebook também, né? As pessoas, a cumprimentar a turma do Facebook que está nos vendo também. Ô, Daniel, uma pausa, uma pausa. O pessoal aqui, algumas pessoas estão dizendo que não está ouvindo direito e queriam ver e queriam ter ouvir você melhor. Bom, vamos ver. Tá. Vamos ver se assim melhora. Se fica melhor. Eu segurando aqui um pouco o microfone. Você ouve melhor Olha, agora, não? eu particularmente te ouço melhor agora. Tá. Algumas pessoas estão dizendo que o som está baixo, o som do Daniel. Estão Meu som pedindo tá para baixo. aproximar o celular de você. Porque, na verdade, eu estou falando aqui, Cacá, com o microfone sem fio. Tá. Porque o meu celular está bem ali, mais longe. Estou vendo vocês, sim, aqui de Daniel, longe. agora estão dizendo que melhorou. Melhorou. Ah, que bom. Posso continuar Melhorou. Tá, então continua. Tá, vou segurar aqui. Melhorou. Então, queria... Obrigado, pessoal. Obrigado pela colaboração. Isso. Ótimo. Isso que é bom, né? A live, programa ao vivo, como dizia o Faustão, é assim, né? A gente vai ajustando na medida que vai acontecendo. E a gente está ficando bom nisso, né? Olha só, então eu queria dizer a você que também tem... Mas eu também já estou te ouvindo bem melhor. Ah, ótimo. Que bom. Então vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Um abraço a todos que nos assistem, as pessoas que estavam aí esperando esse nosso encontro, né? Já há algum tempo. Então, gratidão imensa. E eu queria, para começar e falar um pouco dessas coisas que você está me provocando a dizer, eu queria ler um pequeno trecho de um livro meu, uma crônica desse meu livro das coisas que aprendi, tá? Porque acho bonito e vale a pena, nesse momento que a gente está vivendo, a gente ouvir isso aqui, ó. Tudo está sempre bem, diz o texto. O hoje começa enquanto dormimos. Os sonhos são nossa porta de entrada para o mundo alheio àquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrados na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no mesmo processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que mora dentro de nós. O caminho da partida e da chegada são os mesmos. Eterno retorno. Luta em glória para transformar o outro enquanto pensamos na perfeição que nos habita. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida. Só cabe em nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil. Lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre, forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o seu silêncio reverbere em partilha.
que sua música expresse seu corpo, que seus sentidos busquem a perfeição do outro, para que as perfeições se contemplem e que tudo esteja sempre bem. É um texto que eu gosto muito, assim, modéstia à parte, claro, né? Mas é um texto que eu gosto muito porque ele nos lembra exatamente a nossa fragilidade, né, perante o universo, perante a vida, perante o mundo, e que ele nos lembra que só a única coisa que nós temos é o hoje, é o agora, né? E temos que viver esse hoje como um presente que nós recebemos do universo. Mas só hoje a gente pode ser feliz. Não há possibilidade de fazer com que a felicidade da gente esteja em outro lugar, a não ser no lugar onde a gente está, né? E é claro, essa é uma compreensão de existência que os povos ancestrais, sejam eles do Brasil ou não, eles trazem consigo, né? De que realmente somos seres de passagem e que estamos o tempo inteiro numa corda bamba, né? Lembrando aqui agora Aldir Blanc, que nos deixou, né? Que a vida, ela nos obriga a ser equilibristas, né? Estamos o tempo inteiro aí numa corda bamba, atravessando essa vida, atravessando esse mundo. E temos que fazê-lo isso da melhor maneira que pudermos, claro. Eu espero que os cachorros não estejam perturbando vocês, mas eles também têm o direito à voz, né? Então, eles estão aqui me acompanhando. É isso. Pois é, Cacá. Eu sou um pouco esse curuminzinho aí que você falou, né? Curumim que atravessa o tempo, buscando compreender esse mundo que a gente vive, sabe? É importante lembrar que ser parte de um povo não é ser escravo desse povo, né? A gente está em sintonia com esse povo, com essa ancestralidade, mas sabendo que a gente também está aprendendo outras tantas coisas, outros tantos conhecimentos no mundo que a gente está circulando. Então, a vida nos oferece essa circularidade e a gente tem que ir aprendendo e pegando com um, com o outro, esses saberes que nos importam, né? E tentando fazer com que a vida da gente seja mais plena e a gente possa viver com mais dignidade. Muito bem, é isso que eu queria dizer para começar a nossa conversa. Obrigado por esse início, belo início, Daniel, com esse trecho do livro Das Coisas que Aprendi. Né? Esse trecho especificamente, ele fala da presença, né? Ele fala da importância do aqui e agora. E se a gente for ver filosoficamente, justamente, né, podemos até dizer, Daniel, que ele, a partir da tua expressão, né, que vem dessa alma Munduruku, ele se irmana com a filosofia budista da impermanência, exatamente isso que você disse, né? Que nossos parentes, nós e as nossas culturas, né? Para todas as nossas culturas ancestrais, esta aceitação da impermanência, de que a vida é como um rio, né? O fluxo de um rio, no teu caso, a partir dos Munduruku, lá do rio Tapajós, lá do norte, e que aceitar o fluxo desse rio e viver aqui e agora, viver cada coisa, cada pequena coisa do cotidiano com qualidade, com profundidade, com respeito, com surpresa, né? É algo que para nós faz parte dos nossos hábitos, né, Daniel? Quando você traz isso para o livro Das Coisas que Aprendi, você propicia com que, através desta ferramenta, né, nossos amigos, nossos
companheiros e companheiras de outras culturas, né, possam ter um pouco dessa percepção do modo de vida, né, dos nossos antepassados e também das nossas gerações, né? Daniel, eu queria que aproveitar esse momento que você falou das coisas que aprendi, né? Eu não sei em que ordem esse livro vem depois de Coisas de Índio. Não sei se ele vem na sequência, não sei, mas eu queria que você, até para aproveitar esse momento que tem muita gente nos ouvindo, que desconhece a tua trajetória, ou talvez até a nossa trajetória, que aqui agora, ao pé do fogo, você contasse um pouco desse curumim, né, que olhou o mundo do lado de lá da floresta e depois de passar pela experiência de se formar na escola dos salesianos, lá na aldeia, né, de se tornar um filósofo de carteirinha, de se tornar um educador, né, um professor, né? Como que você chegou, como que até a vida, né, na cidade grande, e como começou esse impulso para a escrita? Quais foram os primeiros movimentos, assim, o primeiro insight antes do primeiro livro? Como é que se deu esse gosto, né, esse momento? Conta um pouquinho para a gente, assim, para o pessoal escutar. Legal. Conto sim, conto com prazer. Aliás, é uma história que eu gosto sempre de repetir e costumo dizer para as pessoas exatamente isso, né? Que a biografia das pessoas. Daniel, não sei se você está me ouvindo, mas deu uma interrompida aqui. Que na verdade teve uma ligação aqui já. Conseguiu? Já estão me vendo de novo? Conseguiu? Tá. Estamos te vendo. Teve uma ligação no telefone. Muito bem. O pessoal, na verdade, alguns estão comentando que queria te ver mais de perto. Né? Tá bom. Eu vou aproximar daqui a pouquinho. Eu tô pegando. Tá frio tá aqui, bom. Eu tô pegando um calorzinho. Chega mais perto do fogo. Vou chegar mais perto, já. Tá. Assim, eu estava falando assim que eu gosto de contar essa história justamente para que as pessoas entendam, né, que a biografia das pessoas ela não serve para a gente imitar, né, as pessoas. A gente tem que ouvir a biografia para inspirar a gente, nunca para a gente ficar, nunca para a gente querer ser igual, né, ao outro. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua compreensão de vida, e é importante que assim seja. E é importante que a história do outro sirva para a gente poder construir o nosso próprio caminho, mas nunca querer ser igual ao outro, né? E o outro é o outro. E é importante que sejamos diferentes, tá certo? Mas sim, eu sou filho do povo Munduruku, nascido naquelas plagas da Amazônia, né? E crescido naqueles lados, cresci dentro da cultura, da tradição do povo Munduruku, fui educado ali, mas também em contato permanente com a sociedade brasileira, em contato que me valeu, né, bastante experiências boas e ruins, porque também daí nasceram um pouco as ideias equivocadas que as pessoas têm a respeito dos povos indígenas, e isso fez com que naturalmente eu tivesse um pouco de dificuldade e de aceitação mesmo daquilo que eu era, aquilo que de como eu efetivamente fui construindo, né, a minha própria identidade. Fui para a escola da cidade por conta da política dos militares ali no começo dos anos 70.
na cidade, eu tive a oportunidade de ir para a escola e aprender coisas que, se não eram interessantes ou importantes para mim naquele momento, eram pelo menos a obrigação que a gente tinha, né, de aprender uma porção dessas coisas. E isso fez com que a gente tivesse que morar na cidade, né? Meus familiares tivessem que ir para a cidade para a gente poder fazer parte desse novo universo que naquele momento estava sendo, digamos, proposto para a gente, né? Naquele momento. E eu tive, portanto, toda uma experiência de vida partindo também desse componente, né, da cidade, aquilo que a cidade que eu pude aprender, né? E fui para os salesianos, estudei com os salesianos a vida inteira praticamente, no começo dos anos 70 até 1984, eu estudei praticamente com os salesianos, tendo feito toda a minha carreira, digamos, escolar, né? Com eles, inclusive o início da minha faculdade em filosofia, e eu entrei nessa faculdade de filosofia por conta de um desejo que eu nutria naquela ocasião, que era de ser padre, né, de ser missionário salesiano. Foi uma experiência muito boa, passei 6 bons anos dentro do seminário salesiano. Uau. Isso me proporcionou também me proporcionou uma experiência muito rica. E, naturalmente, isso acabou me dando a experiência do trato com a juventude, a experiência do trato com a comunidade, né? E também, de uma certa forma, um resgate, ou quase um resgate da minha cultura tradicional, né? Porque assim eu consegui, digamos, me posicionar, né, dentro da sociedade, me posicionar dentro da minha própria cultura. E foi justamente por conta dessa minha passagem com os salesianos que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira faculdade, que foi filosofia, né? Eu sou natural do Pará, mas estudei já no Amazonas. Depois tive uma experiência em Rondônia, né? Fiz uma passagem muito rápida por São Carlos, no interior de São Paulo, para fazer aquilo que se chama no seminário de noviciado, né? E com essa experiência de noviciado, com essa experiência de vida religiosa, eu tive a oportunidade de aprender realmente muitas coisas, ganhar, digamos assim, o gosto pela leitura, né, e pela literatura. E isso fez com que eu optasse por ser professor, né? Fez com que eu optasse por me tornar professor, porque quando eu deixei o seminário, eu tive que seguir uma profissão, e essa profissão foi justamente ser professor. Costumo dizer que eu não escolhi nascer indígena, né? Não escolhi ser munduruku, isso foi um presente do universo, mas quando eu quis optar por alguma coisa para fazer na sociedade brasileira, eu optei por ser professor, justamente por entender que o professor não é apenas uma profissão a ser exercida, mas é também uma tarefa que nos permite dar continuidade àquilo que a gente aprende, né, pela oralidade dentro das nossas culturas, e que a gente consegue fazer com que, de uma certa forma, a gente contribui, né, para que as pessoas não percam a importância da palavra, a importância da sonoridade, né, das coisas, e percebam que no corpo da gente moram todos os nossos sonhos, né, e moram todas as nossas crenças, moram todos os nossos desejos, as nossas vontades. E é fundamental que a gente dê trela para que isso aconteça, né? Dê o caminho, consiga constituir um caminho para a gente efetivamente andar por esse mundo. Então é isso, esse cara sou eu, como diria lá
Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E mais uma coisa, Cacá, então, eu me tornei professor, depois descobri que eu podia usar a palavra, né, como um instrumento de comunicação com os jovens, mas depois descobri a palavra escrita também. A palavra falada como professor e a palavra escrita depois começou a fazer parte de mim, e isso permitiu, né, efetivamente que eu me colocasse no mundo de uma maneira mais, digamos, uma maneira diferenciada, porque eu não sabia que sabia, né? Eu não sabia que eu sabia escrever. Eu não sabia que eu podia escrever e usar a literatura como esse instrumento. Então foi muito bom, eu acho, poder ter descoberto esse caminho da escrita e da literatura, não é? Hoje já são mais de 50 livros publicados. A maioria deles para crianças, para jovens, alguns para professores, algumas obras também para adultos, romances, né? Quer dizer, hoje se falaria que é uma obra, né? Uma obra já tem uma obra, um conjunto de obra. Sim. Isso mesmo. Sim. Daniel, puxando o nozinho da memória e continuando essa tua conversa, houve um momento em que nossas vidas se encontraram, né? Dentro dessa tua história. Você já era professor quando nós nos conhecemos, e como eu disse, né, foi num desses dias de Mata Atlântica, quando a bruma abraça a Mata Atlântica, eu estava no OPAN, que é a Casa de Reza, para quem não conhece, né, da aldeia Guarani, quando você entrou e no Pé do Fogo nós começamos uma longa conversa e foi o portal de uma grande amizade. E eu gostaria de contextualizar para as pessoas um pouco essa época, esse momento, porque era final dos anos 80. No final dos anos 80, a ideia que se tinha no Brasil, a ideia geral era de que os povos indígenas estavam em extinção, né? Se contabilizava, assim, oficialmente, um pouco mais de 120 mil pessoas, né? 180 mil, eu lembro muito bem disso. E você me chega com o nosso querido amigo e nosso inspirador também, que eu sei que você também considera, assim como eu, ele um nosso mestre, né, o Ailton. E naquele momento, nos anos 80, as mesmas questões que nossos parentes e as culturas indígenas enfrentam hoje, nós já enfrentávamos, né? A questão de defesa dos nossos territórios, a questão das invasões em nossas áreas, a questão do desmatamento, né? A questão da ignorância, entre aspas, não é ignorância no sentido de xingamento, mas é ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer o que é essa diversidade civilizatória que antecede esse lugar hoje chamado Brasil. Tudo isso, naquela época, já estava latente, e nós, assim como o Ailton, o Álvaro Tucano, o Marcos Terena, né, os nossos cachorros, né, os nossos animais, as nossas árvores, todos nós estávamos com essa questão, com essa preocupação, vamos dizer assim, de encontrar maneiras de sensibilizar a sociedade não indígena, né, para esses problemas, né? E uma das maneiras, quando eu te conheci, logo em seguida eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho na Secretaria de Cultura do município de São Paulo, né? Onde a secretária era a grande filósofa também, Marilena Chauí,
E esse trabalho envolvia uma das ações ir nas escolas públicas e falar sobre a nossa cultura, e falar sobre nossos valores, sobre nossa visão de mundo. E eu lembro que naquele momento, uma das ideias que nós trocamos foi justamente de, enquanto que a palavra falada, ela caminha e atinge um determinado número de pessoas, a palavra escrita poderia potencializar a nossa fala, poderia irradiar a nossa fala para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? A gente já tinha noção assim do poder da palavra escrita como um instrumento, né? Que eu costumo chamar de um instrumento de reexistência, mas também um instrumento de difusão assim das nossas visões de mundo, né? E eu acreditava naquele momento que isso poderia contribuir justamente para dissipar essa grande ignorância em relação aos nossos valores, né? Em relação à nossa cultura, em relação às nossas origens. E você também já tinha esse gosto, né? Essa paixão, esse amor pela literatura. E ali nós começamos a sonhar em escrever. E eu nunca esqueço, você talvez tenha esquecido, mas eu nunca esqueço de uma das tuas falas, que você já tinha uns rascunhos do Coisas de Índio. E você falava assim, cara, eu estou aqui escrevendo também, já estou colocando, mas como a gente também tem que lutar para sobreviver, para dar conta da vida, né, como professor e como ativista da causa indígena, a gente tem que tirar leite de pedra, né? Escrever aqui é tirar leite de pedra. Então foi um período duro, mas também de perseverança, onde quase ao mesmo tempo nós escrevemos juntos. Eu escrevi o livro Todas as Vezes que Dissemos Adeus, e você Coisas de Índio, né? E foi logo em meados, no início dos anos 90, que então nós conseguimos concluir. E eu não imaginava, Daniel, embora tinha essa vontade de querer que acontecesse, de que os nossos escritos poderiam inspirar a manifestação de outros escritores indígenas, né? E eu não imaginava que a gente conseguiria abranger tantos parentes e estimular, inspirar inúmeros outros parentes a também escrever. Mas eu acreditava que se a gente pudesse dar o primeiro passo, pelo menos dar o primeiro passo, isso poderia realmente contribuir de alguma maneira com a multiplicação da expressão desses saberes. E eu quero te dizer aqui, para você e para essas pessoas que nos escutam, que, Daniel, esses escritos, os teus, os meus, da Eliane Potiguara, do Ailton, eles foram os semeadores e os inspiradores da escritura de muitos parentes. Hoje nós temos inúmeros parentes que escrevem, mas eu acredito a você a habilidade que você teve, que além de dar aula, além de escrever, além de estar investindo, naquela época você estava investindo no seu aprimoramento enquanto educador, você ainda encontrou tempo para articular ao longo dos anos, estimular muitos dos nossos parentes de muitas etnias a escrever. E você conseguiu articular com a sociedade não indígena as relações necessárias, os parceiros necessários para produzir espaços para a difusão das obras. Eu lembro a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, a nossa querida Beth, né? Beth Serra, que te apoiou, e outros parceiros que te apoiaram. Você foi não só um semeador pela produção que você passou a ter, mas pelo estímulo,
homem a homem, praticamente, pela visita, pelo estímulo, por criar espaços, seminários, né? Eu tenho que dizer isso para ti e para essas pessoas que nos escutam, que você foi não só um semeador de uma literatura enquanto escritor, mas você também foi um semeador para inspirar inúmeros outros parentes que hoje escrevem, né? Ô Daniel, eu lembro que acho que foi há uns 5 anos atrás ou mais, quando você organizou aquela sequência de encontros de escritores indígenas no Rio de Janeiro. Eu acho que a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, naquela época, falou que nós juntos éramos mais de 170 escritores indígenas e que juntos, naquela época, acho que uns 6 ou 7 anos atrás, depois eu quero que você me corrija, naquela época que juntos já existia mais de 2 milhões de exemplares de livros por esse grupo de agentes, escritores indígenas, espalhados pelo Brasil. Isso eu achei, uma coisa foi tão impactante para mim, que eu lembrei lá atrás, né, que quando você escreveu o primeiro livro e quando eu escrevi o primeiro livro, muita gente achava que nós estávamos deixando de sermos o que nós somos pelo fato de estar escrevendo. Ah, o Daniel não é mais índio, o Cacá não é mais índio, porque índio não escreve. Lembra, Daniel? E eu queria que você falasse um pouco desse movimento de literatura indígena, a qual você né, um articulador, né? Para que a gente resgatar um pouco dessa memória, porque a literatura indígena no Brasil não se faz assim, não foi assim algo ocasional, né? Houve toda uma articulação, houve uma estratégia. A gente teve muitas conversas ao pé do fogo, o nosso parente Krenak também, né? E também é importante reconhecer que teve muito apoio de parceiros, assim, de instituições. Eu falei da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, mas, assim, empresários, estudiosos da literatura, técnicos, pessoas, né? Foi e tem sido uma articulação que envolve pessoas sensíveis à nossa causa, né? E você, Daniel, você é um grande, vamos dizer assim, embaixador, se é que pode dizer esse nome, né? Desse movimento todo, né? Fala um pouquinho desse momento também, para que as pessoas conheçam, né, Daniel? É verdade. Quantos escritores indígenas somos hoje no Brasil? Então, isso varia muito, sabe, do tipo de contagem que a gente pode fazer, efetivamente. Porque eu considero hoje, eu faço algumas diferenciações que para mim são importantes para a gente poder entender que a literatura indígena, ela teve, obviamente, um começo. Mas a literatura tal como nós entendemos, como eu entendo, por exemplo, ela vai muito além de livros que a gente escreve. Eu costumo sempre dar uma ampliada nesse conceito de literatura, justamente para que as pessoas não acharem que os indígenas nunca fizeram literatura. A gente talvez nunca tenha feito a literatura que as pessoas estão acostumadas a achar que é literatura, né? E é claro que quando a gente vem para esse mundo ocidental, a gente acaba entrando num contexto de compreensão de mundo que é muito baseado numa visão quadrada de sociedade, e que e por ser quadrada, ela costuma transformar os saberes em caixas. Ela divide os saberes, os conhecimentos. E esses conhecimentos acabam tomando proporções específicas, né? Então, as pessoas pensam na cidade que
se a gente é uma coisa, a gente não pode ser outra, né? Parece que a gente abre mão do que a gente é quando a gente resolve, por exemplo, seguir uma profissão ou seguir um determinado caminho na vida, como se aquilo determinasse o que a gente é efetivamente. Então, a literatura, tal como eu a penso, ela é muito mais ampliada que simplesmente o livro escrito. Eu certamente ganhei um talento, né, da natureza, e eu estou fazendo jus ao talento recebido, né, que é da escrita. Há outros parentes que ganharam o talento da arte desenhada. Outros ganharam o talento de fotografar, de atuar no cinema, na televisão. Outros vão ganhando outros tantos talentos, e para mim isso é muito importante, né? Pensar que tudo isso é um conjunto de saberes que a gente vai tendo, vai assumindo, e que esses saberes são importantes porque eles são integradores, né? É muito legal saber, por exemplo, que eu lido com o tema da literatura como um educador que eu sou. Eu sempre costumo dizer que eu faço literatura. A minha literatura é uma literatura pedagógica, né? É didática, justamente porque eu tenho o objetivo de ensinar, eu tenho um objetivo de apresentar para as pessoas que leem meus livros um olhar diferenciado sobre as nossas culturas, né? Costumo lembrar que a literatura que eu faço é uma literatura que ela é militante, né? Porque ela é engajada numa transformação, numa mudança. O que eu sei, não sei para mim, só para mim. O que eu sei para dividir, eu sei para multiplicar, eu sei para repartir com as pessoas. E se eu consigo repartir e faço com que elas consigam minimamente acompanhar esse meu olhar sobre o mundo, eu acho que eu cumpro o meu papel como educador, né, que sou, né, e que é o papel que me cabe, digamos assim. Nesse sentido, então, há uma separação de quem escreve, portanto, é o escritor indígena, o autor indígena, e nesse caso, pensando assim friamente, nós somos algo em torno hoje de umas 50 pessoas que produz uma literatura especificamente, tem uma produção literária consistente, umas 50 pessoas. Agora, se a gente amplia esse olhar, a gente vai ter até uns 200 ou 300 pessoas, né? Mas digamos assim, que gente que se dedique à escrita não são tantas, ainda que 50 pessoas, pensando em apenas 20, 30 anos de atuação, é muita coisa, né? De gente que está visibilizada na sociedade brasileira por ter aprendido, e eu costumo dizer isso para as pessoas, Cacá. Nós, indígenas, fazemos um esforço muito grande para compreender a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não faz esforço nenhum para compreender a nossa gente, né? Portanto, o esforço tem sido sempre nosso, né? E, infelizmente, tem as pessoas que repetem ainda esses estereótipos, né? De você, se você escreve, você deixa de ser. Se você atua no cinema ou na televisão, você deixa de ser. Se você tem uma outra profissão que não é a profissão, que não é aquilo que as pessoas imaginam que seja ser um indígena, você deixa de ser. Esses equívocos é que a gente tem que tentar combater na sociedade, né? Para que a sociedade nos veja exatamente como nós somos, não como ela gostaria que nós fôssemos, né? Porque isso não é respeito, não é tolerância, né? E é claro, quando não tem respeito, quando não tem tolerância, a gente vai para o preconceito, a gente cai no preconceito. E o pior, a gente cai nisso que é a intolerância, que se define como racismo, né? Mesmo, né? E que é o racismo, que são atitudes de pessoas que não conseguem conviver com a diferença. E desses aí, infelizmente, o mundo ainda está cheio, né? E nós vivemos, inclusive, uma situação no Brasil
de extrema intolerância. Intolerância para a diferença religiosa, diferença cultural, diferença política, diferença... Ao invés de a gente estar tentando construir um diálogo entre nós estamos, na verdade, nos separando, né? nos tornando inimigos uns dos outros. Isso não é bom. Né? Isso vai empobrecendo a nossa experiência de humanidade, eu acredito. Sim. Ô Daniel, por incrível que pareça, o tempo dentro desse quadradinho aqui, ele urge. E me parece que só tem 1 hora o ao vivo, né? Eu acho que dá para renovar, porque tem muita coisa que eu queria compartilhar contigo ainda, né? Aí só tem 5 no minutos. meu perfil, não é isso? A gente tem 5 minutos, mas tem tanta coisa para falar ainda, né? A gente pode convidar os nossos amigos a continuar isso no meu perfil. Agora nós estamos no seu perfil, não é assim? Tá. E aí tem 1 hora no seu perfil e parece que eu teria 1 hora no meu também. E acho que a gente podia fazer assim para a gente continuar esse papo, que está bem gostoso. Tá bem gostoso. E tem coisas importantes ainda que eu tenho que falar contigo. A gente tem que conversar, por exemplo, a gente tem que falar... Tem um ponto extremamente importante e atualíssimo, né? Que tem a ver com 2 princípios da nossa causa. Um é aquilo que a tradição guarani chama de tecuá, que é o fundamento do bem viver, que é a nossa, vamos dizer assim, a base que sustenta a nossa visão de mundo. E a outra é a questão política, né? É importante que a gente fale de política também, né? E dentro dessa questão de política, né? As nossas ações, aí o que está acontecendo no geral, por exemplo, poucas pessoas se dão conta de que nós temos no Congresso Nacional uma representante, uma parente indígena, que é a Joênia Wapichana, e ela é a primeira mulher indígena que se torna deputada federal, né? E que ela é um esforço muito grande de uma movimentação de inúmeros parentes e articuladores inspirados sobre um grande parente nosso, um grande inspirador nosso dos anos 90, que foi o Mário Juruna, né? Que foi um pioneiro, que foi aquele cara que abriu a trilha para que dentro desse lugar, que é um lugar de extrema dificuldade, ao mesmo tempo onde é o lugar que grande parte das questões que precisam ser tratadas em relação aos ecossistemas, em relação às culturas tradicionais e às culturas ancestrais, né, em relação à manutenção dos nossos direitos enquanto humanidade, são tratadas, né? E é um espaço que muita gente acha que é um espaço que nós não devemos nos meter, né? Então, eu queria que a gente falasse desses assuntos, né? Primeiro, essa abordagem da nossa matriz filosófica, né? E depois vamos falar um pouco de política. Então, se cair aqui o nosso espaço aqui, nosso horário, eu peço aos nossos ouvintes que aguardem aí que a gente vai continuar essa conversa no perfil do Daniel. Tá bom? Então, passo para você. Maravilha. Ô Cacá, é exatamente isso aí que você falou. As pessoas precisam compreender que nós somos seres políticos, né? Nós aprendemos com as nossas tradições que as relações humanas
elas são produtivas na medida em que a gente é capaz, sim, de fazer com que a gente se relacione, né, se relacione de forma política, de forma polida, né, e de forma ética, né, para que a gente construa a nossa passagem por esse mundo da forma mais adequada e de uma forma mais original possível, né? Se nós fazemos isso nas nossas culturas, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades, nós podemos fazer isso também nessa grande aldeia, né, que é o que se tornou o Brasil, né? Até por uma questão identitária, né? Porque o Brasil, embora não concorde, não aceite muito isso, o Brasil é indígena, né? O Brasil tem essa sua trajetória toda ela construída em cima